Nos últimos dias, a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela atingiu um ponto crítico beirando a guerra. Enquanto a Casa Branca acusa o regime de Nicolás Maduro de ser um cartel narcoterrorista, o presidente venezuelano insiste que os Estados Unidos mascaram planos de mudança forçada de governo usando a luta contra cartéis. Maduro, em seu terceiro mandato polêmico, ordenou a mobilização da milícia venezuelana, desafiando o poderio militar americano. Poucos dias após os Estados Unidos destruírem um barco suspeito no Caribe, 2 caças F-16 venezuelanos, modelos fornecidos há anos pelos Estados Unidos, sobrevoaram um navio de guerra americano na região. Essa atitude foi vista em Washington como provocação direta, e o então presidente Trump afirmou com voz dura: se nos colocarem em posição perigosa, serão abatidos. A partir dali, o clima esquentou drasticamente e muitos especialistas já veem a guerra como quase inevitável. No dia 15 de setembro, Trump anunciou uma segunda ação militar contra traficantes no Mar do Caribe. Sob seu comando, forças estadunidenses realizaram um ataque cinético contra cartéis de drogas violentos, interceptando narcotraficantes venezuelanos em águas internacionais. Segundo ele, a operação atingiu 3 terroristas armados, nenhum soldado americano foi ferido. Trump deixou um aviso direto: quem transportar drogas mortais para os Estados Unidos está sendo caçado. Maduro reagiu furioso, afirmando que as ameaças bélicas americanas destruíram totalmente as relações entre os dois países. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela acusou os Estados Unidos de abordagens hostis, dizendo que tentam provocar um incidente para justificar a escalada bélica com o objetivo claro de derrubar seu governo. Maduro garantiu que nenhum império vai tocar o solo sagrado venezuelano. As tensões cresceram ainda mais quando ambos os países realizaram exercícios militares próximos. A Venezuela iniciou em 17 de setembro, manobras de 3 dias na ilha de La Orchila, no Caribe, envolvendo 12 navios, 22 aviões e 20 barcos da Milícia Naval Especial. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, revelou que haverá drones armados, de vigilância, submarinos, e ações de guerra eletrônica. Ele justificou esse movimento citando o tom ameaçador e vulgar dos Estados Unidos. Imagens mostraram armas russas, navios e veículos anfíbios nas águas ao redor da ilha, perto do local da recente operação americana contra o barco pesqueiro venezuelano. Maduro não poupa palavras ao afirmar que Venezuela está pronta para um confronto armado. Disse que tropas oficiais e milicianos estão preparados para defender a costa, mobilizando cerca de 25 mil soldados nas fronteiras, com dezenas de frentes de batalha espalhadas pelo país. Ele também incentiva civis a se alistarem na reserva militar para proteger a pátria. O ministro Padrino reforça que a prontidão operacional foi elevada para enfrentar um possível conflito marítimo no Caribe. Além disso, Caracas exibe seus caças russos Sukhoi Su-30, equipados com mísseis antinavio KH-31, modelos adquiridos ainda na década passada. Vídeos mostram aeronaves no solo e no ar, com poderosos armamentos pendurados nas asas. Oficialmente, a Venezuela opera cerca de 21 desses caças Su-30 Mk2, embora devido à grave crise econômica, manutenção e falta de peças sejam desafios constantes. Ainda assim, esses caças são considerados potentes e versáteis, embora já não estejam no topo da tecnologia mundial. Agora, a pergunta que não quer calar: será que toda essa escalada vai explodir em um confronto armado? Ou será que algum acordo inesperado vai evitar um desastre inimaginável? O silêncio entre as embarcações militares e o barulho distante dos motores de caça no céu são o prenúncio de um futuro incerto e perigoso. A qualquer momento, o estupim pode ser acionado e tudo mudar para sempre. Nos últimos dias, a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela alcançou um ponto crítico. Um confronto que parecia distante agora se aproxima de uma explosão iminente. Tudo começou quando o governo americano enviou uma frota impressionante, 8 navios de guerra, caças F-35 de última geração, e cerca de 4.500 militares, para patrulhar o Caribe Sul, perto da costa venezuelana. A justificativa: combater cartéis de drogas que assolam a região. No dia 2 de setembro, essa missão ganhou uma dimensão ainda mais perigosa. Os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo certeiro contra um barco carregado de drogas, ligado ao temido cartel Trem de Araguá. 11 tripulantes perderam a vida e o alvo foi destruído. O então presidente americano divulgou vídeos do ataque, causando uma onda de choque internacional. E a tensão só cresceu.
Altos funcionários dos Estados Unidos como Marco Rubio, ministro das Relações Exteriores, deixaram claro que novas ações militares não estavam descartadas, até mesmo dentro do território venezuelano. Rubio afirmou: essa é uma operação contra o tráfico. Vamos enfrentar esses cartéis onde quer que eles estejam. A retórica dos Estados Unidos não poupou o líder venezuelano Nicolás Maduro, rotulado como chefe de um cartel narcoterrorista e fugitivo da justiça americana. Por outro lado, Maduro reagiu à altura. Acusou os Estados Unidos de tentar usar a guerra contra os cartéis como pretexto para derrubar seu governo. Em tom desafiador, convocou a milícia do país. Declarou que não haverá invasão e prometeu resistência firme. Nosso solo sagrado não será tocado por nenhum império. A Venezuela passou a exibir seu poder militar sempre que possível. 2 caças venezuelanos F-16, armas antigas adquiridas dos Estados Unidos, voaram provocativamente perto da frota americana. A resposta do presidente Trump foi direta e ameaçadora: se nos colocarem em posição perigosa, serão abatidos. Essa escalada parecia ir rumo à guerra de fato. Em 15 de setembro, Trump anunciou um segundo ataque militar contra traficantes no Mar do Caribe Sul. 3 botes, segundo ele, foram destruídos, um fato que chocou muitos, considerando que o terceiro ataque não havia sido confirmado até então. Trump foi categórico: se você transporta drogas letais para os americanos, estamos caçando você. Maduro acusou os Estados Unidos de destruir qualquer vestígio de diálogo e acusou-os de tentar criar um pretexto para uma guerra no Caribe, uma manobra para derrubar seu governo. Declarou que jamais permitiria tal invasão e reforçou o discurso de resistência. Enquanto isso, a Venezuela iniciou exercícios militares na ilha de La Orchila, uma base estratégica com cerca de 43 km², próxima do local onde foi interceptado o barco americano. 12 navios, 22 aviões e dezenas de embarcações da milícia especial venezuelana foram mobilizados, acompanhados de drones e sistemas eletrônicos de guerra. O ministro da Defesa Vladimir Padrino Lopes qualificou a postura americana como ameaçadora e vulgar, justificando o endurecimento da defesa. Além disso, Maduro anunciou a mobilização de até 25 mil tropas ao longo da fronteira, posicionando soldados em quase 300 pontos estratégicos do país. Sua mensagem foi clara: estamos preparados para lutar, se for necessário, do norte ao sul, em cada centímetro do território venezuelano. Ainda assim, o peso da crise econômica pesa sobre os venezuelanos, dificultando a manutenção de sua força aérea, que conta com caças russos Su-30 operando com mísseis avançados contra navios. Esses jatos, embora poderosos, enfrentam problemas sérios de manutenção, refletindo a real fragilidade do país diante da força militar americana. E agora, com este clima carregado de desafios e provocações, o que vai acontecer quando um simples erro, uma notificação mal interpretada, ou um disparo fora de hora detonarem o que pode ser a maior crise militar da região em décadas? O Caribe está para explodir. A grande questão é: quem vai acender o estupim primeiro? Até agora, vimos como as tensões entre Estados Unidos e Venezuela escalavam rapidamente. A presença americana no Caribe foi seguida pela mobilização venezuelana em resposta, com exercícios militares envolvendo navios, aeronaves e milícias. Agora, as Forças Armadas da Venezuela não param por aí. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, revelou que a operação contará com uma variedade de drones armados, de reconhecimento e até submarinos, prontos para proteger o país. Ele afirmou que ações de guerra eletrônica também estão programadas, intensificando o nível de sofisticação deste confronto. Esse movimento recebeu o nome forte e desafiante de Caribe Soberano. Imagens nas emissoras públicas venezuelanas mostram sistemas de artilharia de fabricação russa, navios anfíbios e embarcações de guerra posicionadas ao redor da ilha de La Orchila, base militar venezuelana no Caribe. Esta ilha, distante cerca de 180 quilômetros do continente, fica próxima do local onde os americanos interceptaram um barco pesqueiro suspeito. Seria coincidência? Especialistas acreditam que a escolha desse local é uma jogada calculada de Caracas, buscando pressionar e até intimidar os Estados Unidos. Enquanto isso, Nicolás Maduro não hesita em afirmar a preparação total do país para um conflito armado. Ele declarou com firmeza que está pronto para lutar, se for preciso, do litoral próximo à Colômbia até as regiões mais distantes do país. O presidente também garante que mais de 25 mil soldados e milicianos estão mobilizados na fronteira. Além disso,
tem chamado os cidadãos dispostos a defender sua terra a se alistarem nas reservas militares, uma resposta vigorosa frente à ameaça americana. Padrino Lopes reforçou o grau de alerta. Estamos elevando o nosso estado de prontidão operacional no Caribe. Precisamos estar preparados para um cenário de conflito armado no mar. Os sons dos motores de navios e aviões, o cheiro pesado da pólvora e a tensão palpável no ar criam uma atmosfera eletrizante. Qual será o próximo passo desse jogo perigoso? Um conflito aberto é inevitável? Ou será que por trás cortina, existe uma negociação secreta que pode mudar tudo? A tensão paira como um relâmpago prestes a estourar. Recentemente a Venezuela tem exibido seus caças Sukhoi Su-30, fabricados na Rússia, com orgulho. A Força Aérea Venezuelana publicou um vídeo nas redes sociais em que esses aviões são mostrados em voo e em solo, com mísseis antinavio pendurados sob suas asas. A legenda ressaltou que esses caças fazem parte do 13º Grupo de Caça-Leões da Venezuela e estão equipados com mísseis KH-31 Krypton, também de origem russa. Informes de especialistas mencionam que a Venezuela adquiriu uma quantidade indeterminada desses mísseis no final da década de 2000. O país possui tanto versões antinavio quanto variantes anti-radar do KH-31 e opera um total de 21 caças Su-30 Mk2. Entretanto, nem todos esses caças podem estar em estado operacional, uma vez que a Venezuela enfrenta uma profunda crise econômica e pode não ter os recursos necessários para manter aeronaves tão avançadas, que custam entre 30 a 50 milhões de dólares cada. Um relatório da ONG venezuelana contra o cidadão indicou problemas de obsolescência dos sistemas, falta de manutenção e escassez de peças de reposição para o Su-30, o que pode limitar sua disponibilidade em momentos críticos. Apesar dessas dificuldades, é inegável que os Su-30 são considerados por especialistas militares como aeronaves eficazes e versáteis, com várias vantagens. Embora não representem mais o auge da tecnologia em caças, já que modelos como o Su-57 e os americanos F-35 e F-22 se destacam, ainda são uma força a ser respeitada. Desenvolvidos na época da União Soviética nos anos 1980. Estes caças de 2 motores e 2 assentos são projetados para múltiplas funções em todas as condições climáticas. Podem atingir velocidades de Mach 2, ou seja, 2 vezes a velocidade do som, superando mais de 2.400 km por hora. Diante desse cenário de tensão crescente, você deve estar se perguntando, será que a Venezuela realmente está se preparando para um confronto armado? Em meio a tantas incertezas, as manobras militares e a exibição de poderio bélico indicam que a situação pode se agravar a qualquer momento. Qual será o próximo passo na escalada desse conflito? Você acredita que um único disparo pode desencadear uma guerra? A tensão entre duas potências alimentada por manobras de guerra, segredos de inteligência e acusações inflamadas, chegou ao ponto de ruptura. Uma faísca pode transformar o mar do Caribe em um campo de batalha incandescente, e tudo começa com uma decisão surpreendente. Na parte anterior, descrevemos como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou ao sul do Caribe uma frota imponente, 8 navios de guerra, aviões de caça F-35 cerca de 4.500 militares, sob o pretexto de combater cartéis de drogas. O som das hélices cortando o ar, o cheiro salgado da maresia e a vibração dos canhões ecoavam como avisos de guerra. E então, em 2 de setembro, um ataque aéreo de precisão abateu um barco ligado ao cartel Trem de Araguá, matando 11 pessoas. Imagens explosivas mostravam a explosão no mar, enquanto o presidente anunciava o sucesso nas redes sociais. O clima ficou ainda mais denso. Não vamos recuar diante dos cartéis, disse o secretário Marco Rubio, e o porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, acusou o presidente Nicolás Maduro de liderar um narcoterrorismo. O primeiro suspense surge. Será que o próximo passo dos americanos será um ataque direto ao solo venezuelano? A pergunta paira enquanto o horizonte se tinge de ferro e fumaça. Na continuação, vimos a reação de Caracas. Maduro acusou Washington de usar a campanha antidroga como fachada para um golpe de Estado, e mobilizou a Milícia Nacional. 2 caças F-16 herdados dos Estados Unidos sobrevoaram um destroyer americano, provocando o presidente a ameaçar atirar downwards qualquer aeronave que se atrevesse. O mar, antes calmo, agora rugia com o som dos motores e o estalo dos canhões, como um animal selvagem à espreita. Em 15 de setembro,
Trump revelou um segundo ataque cinético, anunciando a destruição de 3 embarcações de tráfico nas águas internacionais. Se vocês transportam veneno que mata americanos, nós os caçaremos, declarou ele, enquanto a tensão subia como a temperatura de um forno. Cada frase parecia um gatilho, cada declaração uma faísca. Um novo cliffhanger se forma. Os venezuelanos indignados alegaram que navios americanos abordaram ilegalmente um barco de pesca inocente, buscando um incidente para justificar a guerra. Enquanto isso, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, ordenava exercícios militares em La Orchila, envolvendo 12 navios, 22 aeronaves, drones de vigilância e até drones submarinos. O som das turbinas dos drones e o estrondo dos lançamentos criavam um coro de guerra que reverberava nas costas do Caribe. Por fim, o cenário ficou ainda mais dramático. O governo venezuelano exibiu orgulhosamente seus caças Sukhoi Su-30 Lions equipados com mísseis antinavio KH-31, disparados de asas que cintilavam sob o sol escaldante. Apesar da crise econômica que compromete a manutenção desses caças, cada um custando entre 30 e 50 milhões de dólares e enfrentando falta de peças, a exibição serviu como um grito de desafio: não tocarem o solo sagrado da Venezuela. Enquanto os motores rugiam, a América desdobrava sua própria frota, o porta-aviões USS Iwo Jima, os cruzadores USS Laker e destroyers, submarinos nucleares e dezenas de F-35. São milhares de marinheiros e fuzileiros treinados, prontos para qualquer confronto. Qual será o próximo movimento? Cada lado parece estar à beira de um colapso, e o mar caribenho, ainda impregnado do cheiro de petróleo e da bruma das primeiras explosões, aguarda o estupim final. O futuro permanece incerto, e a única certeza é que a qualquer momento, o som de um tiro pode transformar todo esse impasse em um conflito aberto. Uma pergunta que não sai da cabeça: o que faria 2 superpotências explodirem em chamas por causa de drogas? Imagine o som gritante de motores de navios cortando as ondas, o cheiro de combustível pesado, as ondas batendo forte contra o casco. Tudo começou em meados de agosto, quando o presidente dos Estados Unidos mandou uma frota colossal rumo ao sul do Caribe. O comboio incluía 8 poderosos couraçados, capacidade anfíbia, cerca de 4.500 soldados, e caças F-30. Foi o maior desfile de força visto na região em décadas. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. Em 2 de setembro, um ataque aéreo preciso abatou um barco de tráfico ligado ao cartel Trem de Araguá. 11 corpos caíram no mar, e a embarcação foi reduzida a destroços. O presidente americano anunciou o golpe em redes sociais, mostrando imagens da explosão. Pouco depois, o secretário de Estado declarou que nenhum cartel escaparia. Onde quer que estejam, atacaremos. O clima ficou ainda mais pesado quando, em 4 de setembro, 2 caças F-16 antigos presentes dos Estados Unidos cruzaram o céu sobre um destroyer americano, como se desafiassem o gigante norte-americano. A partir de 15 de setembro, a situação virou um relógio de bomba. O presidente ordenou um segundo ataque, esta vez contra 3 embarcações de narcotraficantes em águas internacionais. 3 terroristas foram mortos, e o comandante afirmou que se vocês transportam veneno que mata americanos, estamos caçando. O líder venezuelano, Nicolás Maduro, respondeu incendiando a narrativa. O regime norte-americano busca mudança violenta, violando soberania. Ele mobilizou milícias, declarou 284 frentes de batalha, e deslocou cerca de 25 mil soldados às fronteiras. Em 17 de setembro, Caracas iniciou exercícios militares em La Orchila, com 12 navios, 22 aviões, drones de ataque, vigilância e até submarinos. O cenário está pronto para o próximo disparo. Enquanto os Estados Unidos posicionam caças F-30 e unidades anfíbias perto das costas venezuelanas, Caracas exibe caças Su-30, equipados com mísseis Ka-31 prontas para ricochetear sobre o mar. A pergunta que paira no ar como um trovão distante é: a faísca que incendeia tudo virá de um simples barco suspeito ou de um comando, e quem pagará o preço final desse confronto? Será que uma única explosão pode mudar o destino de 2 nações? Os Estados Unidos e a Venezuela estão à beira de um confronto que parece inevitável. Em agosto, o presidente dos Estados Unidos enviou ao sul do Caribe uma frota impressionante. 8 navios de guerra, entre eles embarcações anfíbias caças, F-35, e cerca de 4.500 soldados. Foi o maior desfile de poder americano na região em décadas.
2 dias depois, um ataque aéreo preciso destruiu um barco de contrabando ligado ao cartel Trem de Araguá, matando 11 tripulantes. O presidente divulgou o vídeo do ataque, como se fosse um aviso silencioso. Mas a faísca já estava acesa. Depois da explosão que matou 11 pessoas, as tensões só pioraram. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que nenhum cartel escapará, seja onde for, e a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, chamou o regime de Nicolás Maduro de narcoterrorista sem legitimidade. Maduro reagiu acusando os Estados Unidos de usar a luta contra o tráfico como pretexto para um golpe sangrento, pedindo respeito à soberania venezuelana. Em 4 de setembro, caças F-16 venezuelanos cruzaram acima de um destroyer americano, um gesto que Washington interpretou como provocação. Trump advertiu que qualquer novo voo seria respondido com fogo. Se nos colocarem em perigo, serão abatidos. E em 15 de setembro, o presidente anunciou um segundo ataque, derrubando 3 embarcações de traficantes nas águas internacionais. A retórica incendiária deixou claro que o próximo passo poderia ser ainda mais devastador, quando Trump revelou o segundo ataque. A Venezuela respondeu com uma série de declarações explosivas. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, questionou se os barcos realmente transportavam droga alguma, lançando dúvidas sobre a legitimidade dos golpes americanos. Ele ainda proclamou que o país já apreendeu mais de 60 toneladas de entorpecentes este ano, a maior quantidade desde 2010, apesar de estar sob sanções dos Estados Unidos. Maduro buscou apoio na China, mas os analistas descartam o envolvimento militar asiático. Em resposta ao aumento da presença norte-americana, Caracas iniciou exercícios militares em Laorchila, com 12 navios, 22 aviões, drones de vigilância, drones de ataque e até submarinos drone. Nos vídeos exibidos, surgiram artilharia russa e caças EZU-30 equipados com mísseis QH-31, embora a crise econômica limite a manutenção dessas aeronaves. O governo avisou que milhares de soldados estão prontos ao longo de 284 frentes de batalha. Agora, com os Estados Unidos podendo lançar milhares de fuzileiros no solo venezuelano, a grande questão permanece: quem acenderá a faísca final que desencadeará a guerra? Imagine a tensão cortando o ar quente do Caribe, enquanto a sombra da guerra cresce entre Estados Unidos e Venezuela. Tropas americanas já estão posicionadas, navios de desembarque navegando perto da costa venezuelana, prontos para descer em solo inimigo. Uma única ordem pode desencadear uma invasão com centenas, talvez milhares de fuzileiros. É o cenário mais temido por Nicolás Maduro, que não cansa de clamar para que o Império americano fique longe de sua terra. Mas, e se essa fosse apenas a ponta do iceberg? Maduro sabe que o risco é real. Por isso, ele tem embrulhado suas palavras com firmeza, nem pensar em deixar os Estados Unidos atravessarem sua linha vermelha. Ao mesmo tempo, é possível que Washington esteja planejando algo além da mera presença naval. Raids cirúrgicos contra os covis dos cartéis, rotas de contrabando e centros de operação podem estar nas suas miras. Imagina só, ataques precisos eliminando líderes do tráfico dentro do próprio território venezuelano, um passo que poderia abalar o coração do regime de Maduro. Só que não é simples alcançar esses alvos. É aí que entram os mísseis Tomahawk, lançados de navios americanos com um alcance impressionante de mais de 1.600 quilômetros. Em questão de segundos, eles podem alcançar e destruir bases terrestres críticas, desmontando as operações criminosas. Essa ação seria um golpe poderoso e definitivo. Ou talvez Washington prefira continuar vigiando o Mar do Caribe, interceptando e destruindo navios que tentem cruzar a área com drogas, sufocando o tráfico bit a bit. Cada ataque derruba embarcações. Cada embarcação abatida força os cartéis a buscarem rotas alternativas, desperdiçando recursos, tempo e confiança. Mas e se essas perdas frustrarem os cartéis a ponto de se voltarem contra Maduro? Poderia surgir uma reação interna contra o presidente venezuelano, algo que mudaria completamente o jogo político e as relações internacionais envolvendo o país. Entretanto, Maduro sabe que não pode ficar esperando os americanos decidirem seus próximos movimentos. O temor de perder tudo, poder, controle, até a própria vida, pode levá-lo a agir com ainda mais firmeza. Já vimos seus aviões espreitando navios estadunidenses no mar, uma provocação clara e carregada de risco. Será que Maduro está disposto a dar um passo além, jogando ainda mais lenha na fogueira de uma crise que pode explodir a qualquer momento?
Ou os Estados Unidos darão o próximo golpe definitivo, seja com mísseis, tropas ou operações secretas. O jogo de xadrez geopolítico está em sua fase mais crítica e qualquer movimento pode desencadear uma reação em cadeia com consequências imprevisíveis. O Caribe nunca mais será o mesmo. Você conseguirá imaginar o que virá a seguir? Nas últimas partes, vimos como Maduro, pressionado e receoso pelo futuro, pode estar disposto a provocar ainda mais os Estados Unidos. Voos de jatos venezuelanos sobre navios americanos, exercícios com drones submarinos e milícias mobilizadas nas fronteiras deixam claro, a tensão só cresce, e a paz está cada vez mais distante. Agora vamos entender o que essa escalada realmente significa. Essas ações não só silenciam qualquer esperança de trégua, como aceleram uma possível guerra em grande escala entre Venezuela e Estados Unidos. Imagine o som estridente dos motores dos jatos cortando o ar, a tensão elétrica de radares ativados e milícias em alerta máximo nas praias e fronteiras, tudo apontando para um confronto iminente. É uma situação onde o destino de um país pode ser selado em horas. Mas será que a Venezuela, com sua crise econômica e limitações militares, realmente está preparada para enfrentar o colosso americano? Apesar do orgulho nas suas aeronaves russas e na coragem das suas forças, a balança de poder parece pender fortemente contra Maduro. A simples possibilidade de um desembarque de tropas americanas, já prontas para entrar em ação, assombra Caracas. Por outro lado, os Estados Unidos exibem uma força impressionante no Caribe, com seus navios de guerra, caças F-35, F-30E5, e uma unidade de mais de 4.500 soldados. Eles já mostraram sua precisão mortífera, com ataques certeiros a embarcações ligadas a cartéis, incluindo pelo menos 3 destruições confirmadas. Isso levanta uma questão inquietante. Até onde os americanos estão dispostos a ir para derrubar os cartéis e talvez até o governo Maduro? Poucos imaginavam que uma simples operação antidrogas colocaria o mundo inteiro à beira de uma guerra. E o mais chocante, enquanto todos os olhos estão na América do Sul, uma jogada inesperada pode virar esse jogo. Rumores indicam que países aliados, silenciosamente observando, podem intervir de formas que poucos antecipam, mudando drasticamente o equilíbrio de forças. O futuro dessa disputa será decidido em um terreno onde armas convencionais, estratégias cibernéticas e vitórias políticas se entrelaçam como nunca antes. A pergunta que tudo ecoa com o peso de uma tempestade prestes a explodir, é esta: o que realmente acontecerá se um único disparo desencadear o caos total? Prepare-se. Essa história está longe de acabar, e o próximo capítulo pode ser mais explosivo do que ninguém ousa imaginar. Será que um único estalo pode transformar um impasse em guerra total? Nos últimos dias, Estados Unidos e Venezuela se veem à beira de um colapso explosivo. Ambas as potências exibiram força militar mais de uma vez, como se o mundo aguardasse o próximo choque. Tudo começou no fim de agosto, quando o presidente Donald Trump mandou uma grande flotilha para o sul do Caribe, a poucos quilômetros da costa venezuelana. O conjunto reunia 8 navios de guerra, alguns com capacidade de assalto anfíbio, caças renomados F-35, e cerca de 4.500 soldados. Foi um dos maiores mostras de poder estadunidense no Caribe das últimas décadas. Na sequência, em 2 de setembro, um ataque aéreo de precisão derrubou um barco que transportava droga ligada ao cartel Trem de Araguá. 11 vidas se perderam e a embarcação foi aniquilada. Trump divulgou o feito em vídeo, mostrando explosões que iluminaram a noite marítima. A partir daí, o clima ficou ainda mais tenso. O secretário de Estado Marco Rubio advertiu que nenhum golpe seria descartado, afirmando que a missão era uma operação contra o narcotráfico. Vamos enfrentar cartéis onde quer que estejam. As declarações foram acompanhadas por acusações do porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, que descreveu o regime de Nicolás Maduro como um cartel de narcoterror, um governo ilegítimo. A pergunta que paira no ar: será que a retaliação virá do solo venezuelano? Maduro reagiu defendendo que os Estados Unidos usam a luta contra drogas como disfarce para um golpe de Estado. Ele convocou a Milícia Nacional e 2 dias depois, 2 caças F-16, anteriormente entregues pelos americanos, sobrevoaram um destroyer estadunidense. O gesto foi visto como provocação, e Trump avisou que qualquer nova incursão seria respondida com fogo. Em 15 de setembro, outra ofensiva ocorreu. Forças militares americanas lançaram um segundo ataque contra traficantes nas águas internacionais, matando 3 terroristas e destruindo 3 embarcações.
Se você transporta drogas que podem matar americanos, estamos à sua caça, declarou o presidente, com a voz firme e ameaçadora. Agora a Venezuela prepara exercícios militares na ilha de La Orchila, envolvendo 12 navios, 22 aviões, drones de vigilância e até drones submarinos. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, prometeu defesa aérea com drones armados, guerra eletrônica. Imagens mostraram artilharia russa, embarcações anfíbias e caças Su-30 equipados com mísseis Kash-31. Embora a crise econômica dificulte a manutenção desses jatos, a exibição de poder serve de aviso. O que acontecerá quando esses dois blocos se encontrarem novamente nas águas turvas do Caribe? O próximo disparo pode ser o sinal definitivo de um conflito aberto.